Milionário paraplégico. Se apaixona por sua cuidadora. Mas um antigo amor aparece e tudo muda. Se inscreva para mais histórias emocionantes. A mansão dos Mendes, imponente construção no coração dos Jardins, bairro nobre de São Paulo, jamais pareceu tão silenciosa. Os passos dos funcionários, antes tão frequentes pelos corredores de mármore italiano, agora ecoavam distantes e cautelosos. No escritório do segundo andar, Ricardo Mendes observava a cidade através da janela panorâmica, sua cadeira de rodas posicionada estrategicamente para contemplar o horizonte de arranha-céus que ele tanto ajudara a construir. Aos 45 anos, Ricardo era a personificação do sucesso empresarial brasileiro. Seu império imobiliário, construído ao longo de 2 décadas de trabalho incansável, transformara a paisagem urbana de várias capitais. Agora, ironicamente, encontrava-se aprisionado em sua própria fortaleza de luxo, consequência de um acidente durante uma viagem de helicóptero que o deixara temporariamente paralisado da cintura para baixo. Os médicos falavam em possibilidade de recuperação, mas o tempo era um fator crucial. Para Ricardo, no entanto, cada minuto se arrastava como uma eternidade. O homem que costumava comandar reuniões decisivas e fechar negócios multimilionários agora dependia de ajuda até para as tarefas mais básicas. Uma realidade que dilacerava seu orgulho a cada amanhecer. Helena, sua governanta há mais de 15 anos, organizava a rotina da casa com dedicação redobrada, mas era visível sua preocupação com o patrão. Ela observava, impotente, enquanto Ricardo dispensava, um após o outro, todos os enfermeiros e fisioterapeutas que tentavam ajudá-lo. Nenhum profissional conseguia lidar com seu temperamento explosivo, agravado pela frustração de sua nova condição. Senhor. Ricardo, Helena arriscou naquela manhã, após servir o café que ele mal tocara. A agência indicou uma nova cuidadora. Ela tem excelentes referências. Não preciso de mais ninguém me dizendo o que fazer, Helena, cortou ele, sem desviar o olhar da janela. Já disse que posso me virar sozinho. A governanta suspirou, mas manteve-se firme. O senhor não pode continuar assim. Sua empresa precisa do senhor, seus projetos. Minha empresa? Ricardo riu com amargura. Tenho os melhores executivos do mercado. Eles podem muito bem tocar tudo sem mim por enquanto. O que ele não admitia era que, pela primeira vez em sua vida, sentia medo. Medo de enfrentar as pessoas, de mostrar sua vulnerabilidade, de ser visto como menos do que o homem poderoso que sempre fora. As videochamadas com sua equipe tornaram-se cada vez mais raras, e as visitas de amigos e parceiros de negócios eram sistematicamente recusadas. Camila, sua ex-noiva, era uma das poucas pessoas que ainda insistiam em manter contato, mesmo após o rompimento do noivado algumas semanas antes do acidente. Suas mensagens diárias permaneciam sem resposta no celular, junto com dezenas de outras notificações que ele se recusava a verificar. A solidão, que antes parecia uma escolha consciente, começava a pesar como uma sombra sufocante sobre seus dias. As paredes da mansão, decoradas com obras de arte caríssimas e móveis de design exclusivo, pareciam fecharem-se sobre ele a cada dia. O jardim, seu antigo refúgio para momentos de reflexão, permanecia intocado há semanas, visível apenas através das grandes janelas que agora serviam como molduras para uma vida que ele não conseguia mais alcançar. Foi numa tarde particularmente difícil que Helena decidiu tomar uma atitude mais assertiva. Após mais uma tentativa frustrada de convencê-lo a aceitar ajuda, ela deixou sobre sua mesa um envelope contendo o currículo e as referências de Beatriz Santos, a nova cuidadora recomendada pela agência. Diferente dos outros profissionais, Beatriz tinha uma história peculiar e uma abordagem que Helena intuía poderia fazer a diferença. Apenas leia, por favor, pediu ela, antes de se retirar. O que o senhor tem a perder? Ricardo pegou o envelope com desinteresse, mas algo no tom de Helena o fez hesitar antes de descartá-lo. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com tons de laranja e rosa, ele finalmente abriu o documento. A foto anexada mostrava uma jovem de aparência serena, com olhos que transmitiam uma determinação silenciosa.
Seu histórico profissional era impressionante, mas foi um detalhe em particular que capturou sua atenção. Ela também havia passado por uma experiência transformadora em sua vida, algo que a fizera escolher essa profissão. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Ricardo permitiu-se considerar a possibilidade de mudança. Não porque acreditasse que esta cuidadora seria diferente das outras, mas porque, no fundo de sua alma, começava a perceber que não poderia continuar vivendo nas sombras de sua própria mansão para sempre. O silêncio da noite foi interrompido apenas pelo som suave de suas rodas sobre o piso de mármore, enquanto ele se dirigia ao seu quarto, deixando para trás o envelope aberto sobre a mesa, uma pequena, mas significativa abertura para o que estava por vir. O amanhecer trouxe consigo uma mudança sutil no ar da mansão dos Mendes. Helena, com sua intuição aguçada por anos de serviço, percebeu imediatamente a diferença ao entrar no escritório de Ricardo. O envelope que ela deixara na noite anterior estava aberto, seu conteúdo cuidadosamente organizado sobre a mesa de mogno. Ricardo já estava lá, sua cadeira de rodas posicionada de frente para a janela como de costume. Mas havia algo diferente em sua postura, uma tensão quase imperceptível que sugeria expectativa. "Bom dia, Sr. Ricardo." Helena cumprimentou cautelosa. "O senhor gostaria do café da manhã aqui ou na sala de jantar hoje?" Houve uma pausa antes que ele respondesse, sua voz rouca pelo desuso. "Aqui mesmo, Helena, e pode ligar para a agência. Diga que aceitamos a indicação deles." A governanta mal conseguiu conter um sorriso de alívio. "Sim, senhor. Farei isso imediatamente." Enquanto Helena se retirava para providenciar o café e fazer a ligação, Ricardo voltou sua atenção para a cidade que despertava lá fora. Pela primeira vez em semanas, ele se permitiu considerar o futuro, por mais incerto que fosse. Beatriz Santos chegou pontualmente às 9h da manhã do dia seguinte. Vestida de maneira simples, mas impecável, ela trazia consigo apenas uma pequena mala e um ar de tranquila confiança. Helena a recebeu na entrada, impressionada com a aura serena que a jovem emanava. "Bem-vinda, senhorita Santos." Helena sorriu, guiando-a pelo saguão da mansão. "O senhor Ricardo a aguarda no escritório." "Devo avisá-la, ele pode ser desafiador." Beatriz assentiu, seu olhar revelando uma compreensão que ia além de suas palavras. "Obrigada pelo aviso, Helena. Estou preparada para os desafios que virão." Ao entrarem no escritório, encontraram Ricardo de costas para a porta, sua cadeira de rodas voltada para a janela. O silêncio era palpável, carregado de expectativas não declaradas. "Senhor." "Ricardo!" Helena anunciou. "A senhorita Santos está aqui." Ricardo girou lentamente sua cadeira, seus olhos escuros examinando Beatriz com uma mistura de curiosidade e ceticismo. "Então você é a nova cuidadora," ele constatou, sua voz um misto de desafio e resignação. Beatriz deu um passo à frente, mantendo contato visual. "Sim, Sr. Mendes. Estou aqui para ajudá-lo no que for necessário." "E o que a faz pensar que pode ajudar onde outros falharam?" Ricardo questionou, um toque de ironia em sua voz. A resposta de Beatriz surpreendeu a todos pela sua franqueza. "Não presumo nada, Sr. Mendes. Estou aqui para trabalharmos juntos na sua recuperação. O sucesso dependerá de nós dois." Um lampejo de interesse cruzou o rosto de Ricardo. Aqui estava alguém que não se intimidava facilmente. Alguém que o via não como um inválido a ser cuidado, mas como um parceiro em sua própria recuperação. "Muito bem, senhorita Santos," ele disse após um momento. "Vamos ver do que você é capaz." Os dias que se seguiram foram um teste de vontades. Beatriz estabeleceu uma rotina rigorosa de exercícios e terapias, sempre adaptando suas abordagens às necessidades e ao humor de Ricardo. Ela não se deixava abater pelos ocasionais acessos de raiva ou frustração dele, respondendo sempre com uma calma inabalável que, aos poucos, começou a influenciar positivamente o ambiente da mansão. Uma manhã, durante uma sessão particularmente desafiadora de fisioterapia, Ricardo explodiu. "Isso é inútil. Você não vê que não está adiantando nada?" Beatriz, em vez de recuar, aproximou-se, seu olhar firme encontrando o dele. "Sr. Mendes, o senhor construiu um império.
Acredita mesmo que isso aconteceu da noite para o dia? Cada pequeno progresso conta. Sua recuperação não será diferente. Suas palavras atingiram Ricardo como um raio de clareza. Pela primeira vez desde o acidente, ele se viu confrontado não com pena ou condescendência, mas com uma verdade que não podia ignorar. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som distante do telefone de Helena. Momentos depois, a governanta entrou apressadamente no quarto. Seu rosto uma máscara de preocupação. Senhor Ricardo, é a senhorita Camila. Ela insiste em falar com o senhor. Diz que é urgente. O nome de sua ex-noiva pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Ricardo hesitou, seus olhos encontrando os de Beatriz por um breve instante antes de se voltar para Helena. Diga a ela que estou ocupado. Ligarei depois. Helena assentiu e saiu, deixando Ricardo e Beatriz sozinhos novamente. O silêncio que se seguiu estava carregado de tensão não resolvida. Acho que por hoje chega, Ricardo disse finalmente, sua voz mais suave. Obrigado, senhorita Santos. Beatriz apenas assentiu, respeitando o momento de introspecção de seu paciente. Enquanto ela arrumava os equipamentos de fisioterapia, Ricardo a observava, uma nova compreensão se formando em sua mente. Naquela noite, sozinho em seu quarto, Ricardo refletiu sobre as mudanças sutis que começavam a ocorrer. A presença de Beatriz trouxera não apenas uma nova rotina, mas uma perspectiva diferente sobre sua situação. Pela primeira vez desde o acidente, ele se pegou considerando não apenas seu estado atual, mas as possibilidades que o futuro poderia trazer. Do lado de fora, o jardim da mansão, há tanto tempo negligenciado, parecia clamar por atenção sob o luar. Ricardo, olhando pela janela, fez uma anotação mental para pedir a Helena que chamasse os jardineiros. Era hora de trazer vida de volta a todos os cantos de sua existência. Enquanto o sono finalmente o alcançava, Ricardo não podia imaginar as reviravoltas que o aguardavam. A chegada de Beatriz era apenas o começo de uma jornada que testaria não apenas sua força física, mas também os limites de seu coração e de sua alma. As semanas se passaram e a rotina na mansão dos Mendes adquiriu um novo ritmo. O jardim, antes negligenciado, agora florescia sob os cuidados meticulosos dos jardineiros, refletindo a transformação gradual que ocorria dentro da casa. Ricardo, embora ainda relutante em muitos aspectos, começava a mostrar sinais de progresso. Suas sessões com Beatriz tornaram-se mais produtivas e aos poucos ele redescobria força em músculos há muito esquecidos. Mas não era apenas seu corpo que estava mudando. Sua mente, antes focada exclusivamente em negócios e poder, começava a se abrir para novas perspectivas. Uma tarde, enquanto descansavam após uma sessão particularmente intensa, Ricardo surpreendeu Beatriz com uma pergunta inesperada. O que te fez escolher essa profissão, senhorita Santos? Beatriz, sempre profissional, hesitou por um momento antes de responder. É uma longa história, senhor Mendes. Tem certeza de que quer ouvir? Ricardo assentiu, sua curiosidade genuína pela primeira vez em muito tempo. Bem, começou ela. Há alguns anos eu era uma executiva de marketing. Vivia uma vida muito diferente. Mas então minha irmã mais nova sofreu um acidente grave. Ela ficou paralisada, assim como o senhor. Os olhos de Ricardo se arregalaram ligeiramente, uma conexão inesperada se formando. Eu larguei tudo para cuidar dela, continuou Beatriz. No começo foi por obrigação, mas com o tempo percebi que havia encontrado um propósito maior. Ver minha irmã recuperar não só os movimentos, mas também a vontade de viver, me transformou. Decidi que queria fazer isso por outras pessoas. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoção. Ricardo, pela primeira vez, viu Beatriz não apenas como sua cuidadora, mas como alguém que entendia profundamente o que ele estava passando. E sua irmã? Ele perguntou suavemente. Um sorriso iluminou o rosto de Beatriz. Ela está ótima agora, casada, com 2 filhos. Às vezes, quando a vejo correndo atrás das crianças, mal posso acreditar no quão longe ela chegou. Aquela conversa marcou um ponto de virada em seu relacionamento. Ricardo começou a se abrir mais, compartilhando não apenas suas frustrações com a recuperação,
mas também detalhes de sua vida antes do acidente. Um dia, enquanto praticavam exercícios de mobilidade no jardim recém-renovado, Ricardo confidenciou: "Sabe, Beatriz, eu costumava pensar que o sucesso era medido apenas pelos números em uma conta bancária ou pelo tamanho do império que se constrói. Agora, conseguir me levantar desta cadeira por alguns segundos parece a maior conquista do mundo." Beatriz sorriu, compreensiva. "Às vezes, senhor, Mendes, são as pequenas vitórias que nos ensinam as maiores lições." Enquanto sua conexão com Beatriz se aprofundava, Ricardo se viu reabrindo gradualmente outros aspectos de sua vida. Ele reiniciou as videochamadas com sua equipe, surpreendendo-se com o alívio e a alegria genuína que viu nos rostos de seus funcionários. O Ricardo pré-acidente talvez tivesse interpretado essa reação como fraqueza, mas agora ele a via como ela realmente era: preocupação sincera. No entanto, nem todas as mudanças eram fáceis de aceitar. A persistência de Camila em tentar contatá-lo se intensificou. Suas mensagens antes ignoradas agora o perturbavam com uma frequência incômoda. Uma noite, após uma sessão particularmente exaustiva, Ricardo finalmente cedeu e atendeu uma de suas ligações. "Ricardo, querido", a voz de Camila soou estridente através do telefone. "Finalmente! Estive tão preocupada. Por que você não retornou minhas ligações?" "Olá, Camila", respondeu ele, seu tom cauteloso. "Tenho estado ocupado com minha recuperação." "Oh, claro, claro", ela respondeu rapidamente. "É por isso que estou ligando. Ouvi dizer que você contratou uma nova cuidadora. Tem certeza de que é uma boa ideia? Você mal a conhece." A desconfiança na voz de Camila o incomodou. "Beatriz é mais que competente, Camila. Ela tem feito um excelente trabalho." "Entendo", Camila respondeu, sua voz adquirindo um tom que Ricardo conhecia bem. O tom que ela usava quando planejava algo. "Bem, talvez eu deva fazer uma visita em breve, para ver como você está progredindo." A ideia de Camila entrando em seu novo mundo, tão cuidadosamente construído nas últimas semanas, causou uma onda de ansiedade em Ricardo. "Não acho que seja uma boa ideia agora, Camila. Ainda estou me adaptando a muitas mudanças." "Mas, Ricardo", ela insistiu, "você precisa de alguém que realmente o conheça por perto. Alguém que entenda suas necessidades, seus negócios." "Camila", ele a interrompeu firmemente. "Agradeço sua preocupação, mas estou bem. Quando estiver pronto para visitas, eu entrarei em contato." O silêncio que se seguiu foi tenso. Finalmente Camila falou, sua voz agora fria. "Muito bem, Ricardo, mas lembre-se, há muito em jogo aqui. Não apenas para você, mas para todos nós." Após desligar, Ricardo ficou pensativo. As palavras de Camila ecoavam em sua mente, trazendo à tona preocupações que ele havia empurrado para o fundo de seus pensamentos. Seus negócios, seu império. Quanto tempo mais poderia ficar afastado antes que tudo começasse a desmoronar? Naquela noite, enquanto observava o jardim iluminado pela lua, Ricardo sentiu o peso de seu passado e a incerteza de seu futuro pesarem sobre seus ombros. Ele havia feito progressos, sim, mas o mundo lá fora, o mundo que ele uma vez dominara, não iria esperar para sempre. O som suave de rodas sobre o piso interrompeu seus pensamentos. Beatriz entrou silenciosamente, trazendo seu remédio noturno. "Está tudo bem, Sr. Mendes?" ela perguntou, notando sua expressão preocupada. Ricardo hesitou por um momento antes de responder. "Beatriz, você acha que é possível reconstruir uma vida inteira?" Ela o observou por um longo momento antes de responder. "Acredito que seja possível construir uma vida melhor, Sr. Mendes, mas isso requer coragem para deixar ir o que não serve mais e abraçar novas possibilidades." Suas palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Ricardo assentiu lentamente, sentindo que estava à beira de uma decisão que mudaria tudo. O que ele não sabia era que os eventos que se seguiriam testariam essa nova resolução de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. O amanhecer trazia uma energia diferente à mansão dos Mendes. Ricardo, inspirado pela conversa da noite anterior com Beatriz, decidiu dar um passo ousado em direção à sua antiga vida. Pela primeira vez desde o acidente,
ele convocou uma reunião presencial com sua equipe executiva. A notícia correu rapidamente pela empresa, causando uma mistura de expectativa e apreensão. Helena, percebendo a mudança no ar, dedicou-se a preparar a casa para o evento, enquanto Beatriz ajudava Ricardo a se preparar física e mentalmente. Tem certeza de que está pronto para isso? Beatriz perguntou enquanto ajudava Ricardo a vestir um de seus antigos ternos, agora ligeiramente folgado. Ricardo assentiu, um brilho determinado em seus olhos. Preciso fazer isso, Beatriz. Não posso me esconder para sempre. A manhã da reunião chegou, trazendo consigo uma tensão palpável. Os executivos chegaram em seus carros luxuosos. Suas expressões, uma mistura de curiosidade e preocupação. Entre eles, para surpresa de Ricardo, estava Camila. "Ricardo, querido", ela exclamou, aproximando-se para beijá-lo no rosto. "Não pude ficar de fora de um momento tão importante." Ricardo, pego de surpresa, apenas assentiu, consciente do olhar atento de Beatriz, que se mantinha discretamente ao fundo. A reunião começou, e Ricardo sentiu uma onda de familiaridade ao liderar a discussão. Ele ouviu relatórios, fez perguntas incisivas e tomou decisões com a mesma agudeza de antes. Por um momento, era como se o acidente nunca tivesse acontecido. No entanto, à medida que a reunião avançava, Ricardo começou a notar sutis trocas de olhares entre alguns executivos e Camila. Havia uma dinâmica ali que ele não conseguia decifrar completamente. Quando a reunião terminou e os executivos começaram a se retirar, Camila permaneceu, seu sorriso não alcançando completamente seus olhos. "Ricardo, precisamos conversar", ela disse, sua voz baixa e urgente. "Em particular." Relutante, mas intrigado, Ricardo concordou. Ele pediu a Beatriz que os deixasse a sós, notando a hesitação em seus olhos antes de ela sair. Assim que ficaram sozinhos, Camila deixou cair a máscara de cordialidade. "Ricardo, você não faz ideia do que está acontecendo, não é?" "Do que você está falando, Camila?" Ela suspirou, uma mistura de frustração e o que parecia ser genuína preocupação em sua voz. "Enquanto você está aqui, brincando de recuperação com sua cuidadora, o conselho está se movendo contra você. Eles acham que você não está mais em condições de liderar." As palavras atingiram Ricardo como um soco. "Isso é absurdo. Eu fundei esta empresa, construí-a do zero." "Eu sei, querido", Camila respondeu, sua voz suavizando. "É por isso que estou aqui, para proteger você, seu legado. Mas precisamos agir rápido." Ricardo sentiu sua cabeça girar. Todo o progresso que ele achava ter feito, de repente parecia insignificante diante desta nova ameaça. "O que você sugere?" Os olhos de Camila brilharam com uma intensidade que Ricardo conhecia bem dos tempos em que trabalhavam juntos em negociações difíceis. "Primeiro, você precisa se mostrar forte no controle. Nada de cuidadoras ou terapias visíveis. Segundo, precisamos nos reunir com os principais acionistas, reafirmar sua posição." Enquanto Camila delineava seu plano, Ricardo se viu dividido. Parte dele queria agarrar-se a essa chance de recuperar o controle de sua vida profissional, de provar que ainda era o mesmo homem de antes. Outra parte, no entanto, uma parte que havia crescido nas últimas semanas sob os cuidados de Beatriz, hesitava. "Pense nisso, Ricardo", Camila concluiu, levantando-se para sair. "Não temos muito tempo." Após a saída de Camila, Ricardo permaneceu em silêncio, imerso em pensamentos conflitantes. Foi o suave toque de Beatriz em seu ombro que o trouxe de volta à realidade. "Está tudo bem, Sr. Mendes?" ela perguntou, sua voz cheia de genuína preocupação. Ricardo hesitou, debatendo internamente se deveria compartilhar o que acabara de descobrir. Finalmente, ele decidiu pela honestidade. "Beatriz, parece que tenho mais desafios pela frente do que imaginava." Enquanto ele relatava a conversa com Camila, Beatriz ouviu atentamente. Seu rosto uma máscara de calma profissional. Quando ele terminou, ela permaneceu em silêncio por um momento antes de falar. "Sr. Mendes, o senhor construiu um império baseado em sua visão e força. Mas talvez agora seja o momento de liderar de uma maneira diferente. Uma que mostre não apenas sua força,
mas também sua capacidade de adaptação e crescimento. As palavras de Beatriz ressoaram profundamente em Ricardo. Ele se viu em uma encruzilhada, tendo que escolher entre voltar a ser o homem que era antes, guiado pela ambição implacável e pelo medo de mostrar fraqueza, ou abraçar essa nova versão de si mesmo, mais vulnerável, mas talvez mais autêntica. Naquela noite, enquanto a mansão se aquietava, Ricardo permaneceu acordado, ponderando sobre o futuro. O jardim, visível de sua janela, parecia refletir seu estado de espírito, partes ainda em recuperação, outras florescendo com nova vida. A decisão que ele tomaria nos próximos dias não afetaria apenas sua carreira, mas todo o curso de sua vida dali em diante. O que Ricardo não sabia era que forças além de seu controle já estavam em movimento e que sua jornada de autodescoberta estava prestes a enfrentar seu maior teste até então. Os dias que se seguiram à reunião foram um turbilhão de emoções e decisões para Ricardo. A mansão, antes um refúgio silencioso, agora zumbia com uma energia nervosa. Telefonemas constantes, visitas inesperadas de executivos e a presença cada vez mais frequente de Camila criavam uma atmosfera de tensão palpável. Ricardo se viu dividido entre dois mundos: o universo corporativo que ele havia construído e dominado por anos e o novo caminho de autodescoberta e cura que havia iniciado com Beatriz. A pressão para tomar uma decisão crescia a cada dia. Uma manhã, enquanto realizava seus exercícios no jardim, sob a supervisão atenta de Beatriz, Ricardo finalmente verbalizou seus conflitos internos. "Beatriz", ele começou, sua voz carregada de emoção contida, "toda a minha vida foi construída em torno do sucesso, do poder. A ideia de perder tudo isso é aterrorizante." Beatriz o observou com compreensão, escolhendo cuidadosamente suas palavras. "Senhor Mendes, o que o senhor considera ser tudo? Será que o verdadeiro Ricardo Mendes se resume apenas a títulos e contas bancárias?" A pergunta pairou no ar, desafiadora. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento, refletindo. Quando falou novamente, sua voz estava mais suave, quase vulnerável. "Sabe, Beatriz, antes do acidente, eu mal parava para apreciar este jardim. Agora cada flor, cada folha, parece ter um significado especial. É como se eu estivesse vendo o mundo pela primeira vez." Beatriz sorriu gentilmente. "Talvez essa seja a verdadeira riqueza que o senhor descobriu nessa jornada." Naquele momento, foram interrompidos pela chegada abrupta de Camila. Seu olhar percorreu a cena, Ricardo em sua cadeira de rodas, Beatriz ao seu lado, com uma mistura de desaprovação e preocupação. "Ricardo, querido", ela disse, sua voz doce, mas com uma ponta de urgência. "Precisamos conversar. É sobre a reunião do conselho amanhã." Ricardo sentiu uma onda de tensão percorrer seu corpo. A reunião do conselho, o momento que poderia definir o futuro de sua empresa e, consequentemente, de sua vida como ele a conhecia. "Claro, Camila", ele respondeu, lançando um olhar apologético para Beatriz. "Podemos conversar no escritório." Enquanto Camila o guiava para dentro, Ricardo não pôde deixar de notar o olhar preocupado de Beatriz. Havia algo em seus olhos, uma mistura de preocupação e algo mais, algo que ele não conseguia decifrar completamente. No escritório, Camila não perdeu tempo com preliminares. "Ricardo, amanhã é crucial. O conselho está dividido. Alguns ainda acreditam em você, mas outros, bem, eles acham que é hora de uma mudança de liderança." Ricardo sentiu o peso de anos de trabalho árduo e dedicação pesando sobre seus ombros. "O que você sugere, Camila?" Os olhos dela brilharam com determinação. "Precisamos mostrar força. Você vai comparecer pessoalmente, claro. Nada de cadeira de rodas. Usaremos bengalas, se necessário. E eu estarei ao seu lado, como sempre estive." As palavras de Camila evocaram memórias de inúmeras batalhas corporativas que eles haviam enfrentado juntos no passado. Por um momento, Ricardo se viu tentado a mergulhar de volta naquele mundo familiar de estratégias e poder. "E quanto à minha recuperação?" ele perguntou, uma parte dele já sabendo a resposta. Camila fez um gesto de descarte com a mão. "Isso pode esperar.
O importante agora é assegurar sua posição. Depois você terá todo o tempo do mundo para se recuperar. Ricardo assentiu lentamente, sentindo-se dividido. Parte dele ansiava pela adrenalina da batalha corporativa, pela chance de provar que ainda era o líder forte e decisivo de antes. Outra parte, no entanto, uma parte que havia crescido e se fortalecido nas últimas semanas, hesitava. Quando Camila finalmente saiu, deixando-o com planos e estratégias para a reunião do dia seguinte, Ricardo se viu imerso em um turbilhão de emoções conflitantes. Ele rodou sua cadeira até a janela, seus olhos percorrendo o jardim que havia se tornado seu refúgio. Foi então que notou Beatriz, ainda lá fora, arrumando os equipamentos de fisioterapia. Havia uma graciosidade em seus movimentos, uma dedicação silenciosa que o tocou profundamente. Naquele momento, Ricardo percebeu que sua decisão não era apenas sobre negócios ou poder, era sobre o tipo de pessoa que ele queria ser dali para frente. Enquanto o sol se punha, lançando sombras longas sobre o jardim, Ricardo se viu em uma encruzilhada. De um lado, o caminho familiar do poder e da ambição, representado por Camila e pelo mundo corporativo que ele sempre conheceu. Do outro, um caminho incerto, mas potencialmente mais gratificante, de autodescoberta e crescimento pessoal, simbolizado por Beatriz e pela jornada de recuperação que haviam iniciado juntos. A noite caiu sobre a mansão dos Mendes, envolvendo-a em um manto de quietude. Mas dentro das paredes da casa, e mais ainda dentro do coração de Ricardo, uma tempestade de emoções e decisões se agitava. A manhã seguinte traria não apenas uma reunião de conselho, mas um momento definidor na vida de um homem em busca de seu verdadeiro eu. O que Ricardo não sabia era que o destino tinha seus próprios planos e que as decisões que ele tomaria nas próximas horas teriam consequências que iriam muito além de sua vida profissional, tocando as profundezas de seu coração de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Ricardo forçou um sorriso. "Estou, Helena." Apenas pensativo. Nesse momento, Beatriz entrou no quarto, trazendo consigo uma aura de calma que contrastava com a agitação ao redor. Seus olhos encontraram os de Ricardo, transmitindo uma mensagem silenciosa de apoio. "Senhor Mendes", ela disse suavemente, "gostaria de fazer alguns exercícios de relaxamento antes da reunião?" Antes que Ricardo pudesse responder, a voz de Camila ecoou pelo corredor. "Ricardo, querido, estamos atrasados." Camila entrou no quarto como um furacão, impecavelmente vestida, e com uma determinação feroz em seus olhos. Ela lançou um olhar rápido e frio para Beatriz, antes de se voltar para Ricardo. "Vamos, não há tempo para exercícios agora, o carro está esperando." Ricardo sentiu-se dividido, seu olhar oscilando entre Beatriz e Camila. Finalmente, com um suspiro resignado, ele assentiu para Camila. "Estou pronto." Enquanto era conduzido para fora, Ricardo não pôde deixar de notar o olhar de preocupação no rosto de Beatriz. Havia algo em seus olhos, uma mistura de apreensão e... seria afeto. O trajeto até o escritório foi tenso, com Camila repassando estratégias e Ricardo absorvendo tudo em silêncio. Ao chegarem, foram recebidos por uma recepção ansiosa de executivos e membros do conselho. A reunião começou, e Ricardo sentiu a familiar adrenalina da arena corporativa correndo em suas veias. Ele apresentou relatórios, respondeu a perguntas difíceis e defendeu sua visão para o futuro da empresa com uma eloquência que surpreendeu até a ele mesmo. No entanto, à medida que a reunião avançava, Ricardo começou a notar nuances que antes teriam lhe escapado. A forma como alguns conselheiros evitavam seu olhar, as trocas rápidas de olhares entre Camila e certos executivos, a tensão subjacente que permeava o ambiente. Foi durante uma pausa que Ricardo, discretamente afastado em um canto da sala, ouviu uma conversa que mudaria tudo. "Camila tem certeza de que conseguirá convencê-lo a assinar?" sussurrou um dos conselheiros. "Ela garante que sim", respondeu outro em voz baixa. "Com Ricardo fora do caminho, poderemos reestruturar a empresa como planejamos." O choque da revelação atingiu Ricardo como um raio. Subitamente, tudo ficou claro. As manipulações sutis,
a insistência de Camila, a pressa em fazê-lo retomar o controle apenas para... o quê? Forçá-lo a abrir mão de tudo? Com o coração acelerado, Ricardo fez a única coisa que podia naquele momento. Pediu um recesso. Alegando necessidade de uma pausa médica, ele se retirou para uma sala privativa, sua mente em turbilhão. Foi nesse momento de crise que Ricardo fez algo inesperado. Ligou para Beatriz. "Beatriz", ele disse assim que ela atendeu, sua voz trêmula, "preciso da sua ajuda." Do outro lado da linha, a voz calma e firme de Beatriz foi como um bálsamo. "Estou a caminho, Sr. Mendes. Respire fundo e confie em si mesmo." Enquanto esperava, Ricardo se viu confrontando não apenas a traição de Camila e do conselho, mas também suas próprias escolhas e prioridades. A pessoa que ele era antes do acidente teria reagido com fúria e vingança. Mas agora, após semanas de introspecção e crescimento ao lado de Beatriz, ele se perguntava quem ele realmente queria ser. Beatriz chegou discretamente, sua presença trazendo uma onda de alívio para Ricardo. Em poucos minutos, ela o ajudou a se recentrar, usando técnicas de respiração e oferecendo palavras de encorajamento. "Sr. Mendes", ela disse, segurando gentilmente suas mãos, "lembre-se de quem você é. Não o empresário, não o líder corporativo, mas o homem que vi emergir nestas últimas semanas. Confie nessa pessoa." As palavras de Beatriz ressoaram profundamente em Ricardo. Naquele momento, olhando nos olhos dela, ele sentiu uma clareza que havia eludido por tanto tempo. Quando Ricardo retornou à sala de reuniões, havia uma nova aura ao seu redor. Camila, notando a mudança, lançou-lhe um olhar questionador, mas ele apenas assentiu levemente, indicando que estava pronto para continuar. O que se seguiu foi uma das apresentações mais impactantes da carreira de Ricardo Mendes, mas não pelos motivos que todos esperavam. "Senhoras e senhores do conselho", ele começou, sua voz firme e clara, "vim aqui hoje não apenas para defender minha posição como líder desta empresa, mas para propor uma nova visão para nosso futuro." A sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos nele. "Nas últimas semanas enfrentei o maior desafio da minha vida, e nesse processo aprendi mais sobre mim mesmo e sobre o verdadeiro significado de liderança do que em todos os anos anteriores." Ricardo então delineou uma nova estratégia para a empresa, uma que priorizava não apenas o lucro, mas também o bem-estar dos funcionários, a responsabilidade social e a inovação sustentável. Ele falou sobre a importância da adaptabilidade, da empatia e da visão de longo prazo. À medida que falava, Ricardo podia ver a mudança nas expressões ao seu redor. Alguns conselheiros pareciam intrigados, outros claramente impressionados. Camila, por outro lado, mal conseguia esconder seu desconforto. Ao concluir, Ricardo fez um anúncio que pegou todos de surpresa. "E para implementar essa nova visão, estarei formando uma nova equipe de liderança. Uma equipe que reflita os valores que acabo de apresentar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo sabia que havia acabado de desencadear uma série de eventos que mudariam não apenas o futuro da empresa, mas também o curso de sua própria vida. Enquanto a reunião se encerrava em um turbilhão de discussões e negociações, Ricardo se viu olhando pela janela na direção de sua mansão. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma sensação de paz e propósito. O que o futuro reservava ainda era incerto, mas de uma coisa Ricardo estava seguro. O homem que saía daquela sala de reuniões era muito diferente daquele que havia entrado. E grande parte dessa transformação, ele sabia, devia-se à presença constante e inspiradora de uma certa cuidadora, que havia se tornado muito mais do que isso em sua vida. Os dias que se seguiram à reunião do conselho foram um turbilhão de mudanças na vida de Ricardo Mendes. A mansão, antes um refúgio silencioso, agora pulsava com uma nova energia. O jardim, em particular, parecia refletir a transformação interna de seu dono, com novas flores desabrochando a cada dia. Ricardo, impulsionado por sua recém-descoberta clareza de propósito, mergulhou de cabeça na reestruturação de sua empresa,
Longas horas eram dedicadas a videoconferências, análises de projetos e entrevistas com potenciais novos membros para sua equipe de liderança. No entanto, diferentemente do passado, ele agora equilibrava esse trabalho intenso com momentos de reflexão e autocuidado. Beatriz permanecia uma presença constante e reconfortante, ajudando não apenas na recuperação física de Ricardo, mas também oferecendo um ouvido atento e conselhos ponderados quando solicitada. Numa tarde particularmente agitada, enquanto revisavam alguns exercícios de fisioterapia no jardim, Ricardo compartilhou seus pensamentos com Beatriz. "Sabe, Beatriz", ele começou, seu olhar perdido nas flores recém-plantadas. "Nunca imaginei que uma mudança de perspectiva pudesse ser tão libertadora." Beatriz sorriu, ajustando gentilmente a postura de Ricardo. "Às vezes, Sr. Mendes, nossas maiores limitações são aquelas que impomos a nós mesmos." Ricardo assentiu, pensativo. "Você tem razão." E falando em limitações, ele hesitou por um momento antes de continuar. "Acho que está na hora de deixarmos as formalidades de lado. Por favor, me chame de Ricardo." O olhar de surpresa e o leve rubor nas faces de Beatriz não passaram despercebidos por Ricardo. Havia uma conexão crescendo entre eles, sutil, mas inegável. No entanto, nem tudo eram flores. A decisão de Ricardo de reestruturar a empresa e afastar-se das práticas antigas gerou ondas de choque no mundo corporativo. Camila, em particular, não aceitou bem as mudanças. Uma manhã, ela apareceu na mansão sem aviso prévio, seu rosto uma máscara de indignação mal contida. "Ricardo!" ela exclamou ao vê-lo no escritório, Beatriz discretamente se retirando para dar-lhes privacidade. "O que você pensa que está fazendo? Você está jogando fora anos de trabalho duro." Ricardo manteve-se calmo, sua voz firme, mas gentil. "Camila, não estou jogando nada fora. Estou construindo algo melhor, algo mais significativo." "Mais significativo?" ela zombou. "E desde quando você se importa com isso?" O Ricardo que eu conheço se importava com resultados, com poder. "Talvez esse Ricardo não exista mais", ele respondeu suavemente. "As pessoas mudam, Camila. Eu mudei." A discussão que se seguiu foi acalorada, com Camila alternando entre súplicas emocionais e ameaças veladas. Mas Ricardo permaneceu inabalável em sua decisão. Quando Camila finalmente saiu, batendo a porta atrás de si, Ricardo sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Era o fim definitivo de um capítulo importante de sua vida. Beatriz, que havia esperado pacientemente do lado de fora, entrou silenciosamente no escritório. Sem dizer uma palavra, ela se aproximou de Ricardo e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Você está bem?" ela perguntou suavemente. Ricardo cobriu a mão dela com a sua, grato pelo apoio silencioso. "Estou. Na verdade, acho que estou melhor do que nunca." Naquele momento, olhando nos olhos de Beatriz, Ricardo sentiu algo mudar dentro de si. A gratidão e o respeito que sentia por ela estavam evoluindo para algo mais profundo, algo que ele ainda não estava totalmente pronto para nomear. As semanas seguintes trouxeram uma série de desafios e vitórias. A nova direção da empresa de Ricardo começou a ganhar atenção positiva da mídia e de investidores interessados em práticas empresariais mais éticas e sustentáveis. Sua recuperação física também avançava a passos largos, com Ricardo agora capaz de dar alguns passos com a ajuda de muletas. Uma noite, após um dia particularmente produtivo, Ricardo convidou Beatriz para jantar no terraço da mansão. O cenário era quase mágico, o jardim iluminado suavemente, a cidade de São Paulo brilhando ao longe, uma brisa suave, carregando o perfume das flores. Enquanto saboreavam a refeição preparada por Helena, a conversa fluiu naturalmente, tocando em temas desde as mudanças na empresa até sonhos e aspirações pessoais. Em um momento de pausa, Ricardo reuniu coragem para abordar um assunto que vinha ocupando seus pensamentos. "Beatriz", ele começou, seu coração acelerado. "Estas últimas semanas têm sido transformadoras para mim, em grande parte graças a você." Beatriz sorriu, seus olhos brilhando à luz das velas. "Você fez todo o trabalho duro, Ricardo.
Eu apenas estive aqui para apoiá-lo. Não, Ricardo insistiu gentilmente. Foi muito mais do que isso. Você me ajudou a redescobrir quem eu sou, a ver o mundo e a mim mesmo de uma forma completamente nova. Houve um momento de silêncio carregado de emoção. Ricardo podia sentir seu coração batendo forte, consciente de que estava à beira de algo importante. Beatriz, Ele hesitou buscando as palavras certas. Acho que estou... Nesse instante, o telefone de Ricardo tocou, quebrando o momento. Era uma ligação importante relacionada à empresa, algo que não podia ser ignorado. Enquanto atendia a ligação, lançando um olhar apologético para Beatriz, Ricardo sentiu uma mistura de frustração e expectativa. O momento havia passado, mas algo havia mudado irrevogavelmente entre eles. A noite terminou com uma promessa silenciosa de que a conversa seria retomada. Enquanto Beatriz se despedia, seu toque suave no braço de Ricardo carregava uma intimidade nova, uma promessa de possibilidades futuras. Ricardo ficou no terraço por um longo tempo depois que ela partiu, observando as luzes da cidade e refletindo sobre o caminho que o trouxera até ali. Ele sabia que ainda havia desafios pela frente, na empresa, em sua recuperação e em seu coração. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia verdadeiramente esperançoso sobre o futuro. O que Ricardo não sabia era que o destino ainda tinha algumas surpresas reservadas para ele e que sua jornada de autodescoberta e amor estava longe de terminar. As semanas que se seguiram ao jantar no terraço trouxeram uma nova dinâmica à mansão dos Mendes. O ar parecia carregado de possibilidades não ditas, com Ricardo e Beatriz dançando em torno de sentimentos que cresciam a cada dia, mas que nenhum dos dois ousava nomear abertamente. Ricardo mergulhou em seu trabalho com renovado vigor, implementando mudanças significativas em sua empresa. A nova abordagem focada em sustentabilidade e responsabilidade social começava a dar frutos. Investidores éticos mostravam interesse e a imagem pública da empresa melhorava consideravelmente. Paralelamente, sua recuperação física avançava de forma notável. Com a ajuda constante de Beatriz, Ricardo agora conseguia caminhar por períodos mais longos, usando apenas uma bengala para apoio. Cada passo era uma vitória, celebrada silenciosamente entre os dois. Foi durante uma dessas sessões de fisioterapia no jardim que o equilíbrio delicado entre eles foi desafiado. Ricardo, concentrado em manter a postura correta, tropeçou levemente. Beatriz, sempre atenta, o amparou prontamente. Por um momento, ficaram próximos, muito próximos, seus rostos a centímetros de distância. O tempo pareceu congelar. Os olhos de Ricardo encontraram os de Beatriz, e naquele instante, todas as emoções não ditas pareciam prontas para transbordar. Mas antes que qualquer um pudesse agir, o som estridente do telefone de Ricardo quebrou o momento. Era Helena, sua voz urgente do outro lado da linha. Senhor Ricardo, a senhorita Camila está aqui. Ela insiste em vê-lo imediatamente. Parece alterada. Ricardo sentiu um aperto no peito. Camila havia se mantido distante desde sua última discussão acalorada. O que poderia trazê-la de volta e neste estado? Estarei lá em 1 minuto, Helena, respondeu ele, desligando o telefone e voltando-se para Beatriz com um olhar apologético. Beatriz assentiu compreensivamente, ajudando-o a se recompor. Vá. Estarei aqui se precisar de mim. Ao entrar em seu escritório, Ricardo encontrou Camila andando de um lado para o outro, seu rosto uma máscara de angústia e raiva. Ao vê-lo, ela parou abruptamente. Ricardo, sua voz tremia. Você não pode fazer isso. Não pode jogar tudo fora assim. Confuso, Ricardo tentou acalmá-la. Camila, do que você está falando? Ela jogou um jornal sobre a mesa. A manchete gritava: Império Mendes se reinventa. CEO anuncia mudanças radicais e novo conselho. Isso, Camila exclamou. Você está destruindo tudo o que construímos juntos. E para quê? Por causa dessa cuidadora? A menção a Beatriz fez Ricardo se endireitar, sua voz ganhando um tom de aço. Isso não tem nada a ver com Beatriz, Camila. São decisões que tomei pensando no futuro da empresa e no que é certo. Camila riu amargamente.
Oh, por favor, eu te conheço, Ricardo. Ou pelo menos conhecia. Desde quando você se importa com o que é certo? Nós construímos este império juntos, fazendo o que era necessário. As palavras de Camila atingiram Ricardo como um soco. Memórias de decisões questionáveis, de cantos escuros de sua ascensão ao poder que ele preferia esquecer, vieram à tona. As pessoas mudam, Camila. Ele respondeu suavemente. Eu mudei. Mudou? Ela zombou. Ou está sendo manipulado? Essa cuidadora, ela não conhece o mundo em que vivemos, Ricardo. Ela não entende o que está em jogo. Por um momento, uma semente de dúvida se plantou no coração de Ricardo. E se Camila estivesse certa? E se ele estivesse sendo ingênuo, jogando fora tudo o que havia conquistado? Foi nesse instante de vulnerabilidade que Camila fez seu movimento final. Aproximando-se, ela tocou o rosto de Ricardo gentilmente. Não é tarde demais, querido. Podemos consertar isso juntos, como sempre fizemos. O toque familiar, a promessa de voltar ao conhecido, era tentador. Por um breve momento, Ricardo se viu à beira de um precipício, olhando para trás, para o conforto de seu antigo eu. Mas então, como um farol na escuridão, a imagem de Beatriz surgiu em sua mente. Não apenas Beatriz, mas tudo o que ela representava. Crescimento, autenticidade, a possibilidade de ser uma versão melhor de si mesmo. Com gentileza, mas firmeza, Ricardo afastou a mão de Camila. Não, Camila, não podemos voltar atrás. E honestamente, eu não quero. O rosto de Camila se contorceu em uma mistura de dor e fúria. Você vai se arrepender disso, Ricardo. Quando tudo desmoronar, não diga que eu não avisei. Com essas palavras, ela saiu tempestuosamente, deixando Ricardo sozinho com seus pensamentos turbilhentos. Minutos se passaram antes que uma batida suave na porta o trouxesse de volta à realidade. Era Beatriz, seu rosto uma máscara de preocupação. Está tudo bem? Ela perguntou suavemente. Ricardo olhou para ela. Realmente olhou. E naquele momento todas as dúvidas se dissiparam. Agora está, ele respondeu, um sorriso genuíno se formando em seus lábios. Beatriz entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Havia algo no ar, uma eletricidade, uma sensação de que estavam à beira de algo monumental. Ricardo, Beatriz começou, sua voz tremendo ligeiramente. Acho que precisamos conversar. Ricardo assentiu, seu coração acelerando. Ele sabia que o que quer que fosse dito nos próximos momentos mudaria tudo. Para sempre. O sol se punha lá fora, lançando sombras douradas pelo escritório, enquanto duas almas se preparavam para dar um salto de fé em direção ao desconhecido, mas promissor, futuro. O escritório de Ricardo estava banhado pela luz dourada do pôr do sol, criando uma atmosfera quase etérea. O silêncio entre Ricardo e Beatriz era palpável, carregado de emoções não ditas e possibilidades infinitas. Beatriz foi a primeira a quebrar o silêncio, sua voz suave mas firme. Ricardo, estes últimos meses têm sido extraordinários. Vê-lo se transformar, redescobrir a si mesmo, tem sido uma jornada incrível de testemunhar e fazer parte. Ricardo sentiu seu coração acelerar. Ele sabia que estavam à beira de algo crucial, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Beatriz, ele começou, sua voz rouca de emoção. Você não apenas testemunhou essa jornada, você a tornou possível. Você me mostrou um lado da vida que eu nem sabia que existia. Ele fez uma pausa, reunindo coragem para continuar. Mas agora, me encontro em um dilema. Como seu empregador, sei que não deveria... Beatriz o interrompeu gentilmente, dando um passo em sua direção. Ricardo, acho que ambos sabemos que nossa relação há muito tempo ultrapassou os limites de empregador e funcionária. O ar entre eles parecia eletrificado. Ricardo se levantou de sua cadeira, apoiando-se em sua bengala, mas sentindo-se mais forte do que nunca. Beatriz, eu acho que estou apaixonado por você. Ele finalmente confessou, as palavras saindo como uma torrente. E isso me assusta. Não apenas pela diferença de idade, ou pela nossa situação, mas porque nunca senti algo assim antes. É como se você tivesse acordado uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas,
um sorriso iluminando seu rosto. "Oh, Ricardo", ela sussurrou, "eu também estou apaixonada por você. E tem sido a coisa mais difícil do mundo tentar esconder isso." Naquele momento, todas as barreiras entre eles pareceram desmoronar. Ricardo deu um passo à frente, deixando cair sua bengala, e Beatriz o encontrou no meio do caminho. Seus lábios se encontraram em um beijo terno e apaixonado. Anos de emoções reprimidas finalmente encontrando expressão. Quando se separaram, ambos riam e choravam ao mesmo tempo. A alegria de seu amor recém-declarado, misturada com o alívio de finalmente poderem ser honestos um com o outro. No entanto, a realidade logo se fez presente. "O que faremos agora?", perguntou Beatriz, sua voz um misto de esperança e preocupação. Ricardo sorriu, um brilho de determinação em seus olhos. "Faremos o que é certo. Para nós e para todos ao nosso redor." Nos dias que se seguiram, Ricardo e Beatriz navegaram cuidadosamente pelas águas de seu novo relacionamento. Ricardo convocou uma reunião com sua equipe de liderança, onde anunciou não apenas seu relacionamento com Beatriz, mas também sua decisão de se afastar gradualmente da gestão diária da empresa. "É hora de passar o bastão", ele declarou para a surpresa de muitos. "Construímos algo incrível aqui, e agora quero garantir que isso continue, com novos líderes que compartilhem nossa visão de um negócio ético e sustentável." A notícia de seu relacionamento e de sua decisão de se afastar causou um rebuliço na mídia e no mundo corporativo. Houve críticas, é claro, e insinuações maldosas. Mas, para surpresa de muitos, houve também uma onda de apoio. A história de Ricardo, sua recuperação, sua transformação pessoal e profissional capturou a imaginação do público. Camila, como era de se esperar, não ficou feliz com os desenvolvimentos. Ela fez algumas tentativas de minar a credibilidade de Ricardo e Beatriz, mas suas ações acabaram por expor suas próprias motivações questionáveis. No final, ela optou por se afastar completamente, vendendo suas ações na empresa e deixando São Paulo. Enquanto isso, na mansão dos Mendes, a vida ganhava novos contornos. O jardim, outrora um símbolo de isolamento, tornou-se um refúgio de paz e renovação para o casal. Ricardo, agora caminhando com muito mais facilidade, passava horas cuidando das plantas ao lado de Beatriz. Helena, que havia testemunhado toda a transformação, não podia estar mais feliz. "Nunca vi o senhor tão radiante, senhor Ricardo", ela comentou um dia com lágrimas nos olhos. À medida que os meses passavam, Ricardo e Beatriz começaram a planejar o futuro. Eles decidiram usar parte da fortuna de Ricardo para estabelecer uma fundação focada em reabilitação e apoio a pessoas com deficiências. Beatriz, com sua experiência e compaixão, seria fundamental na gestão desse novo empreendimento. Numa tarde ensolarada, quase um ano após o fatídico acidente que mudara tudo, Ricardo e Beatriz estavam sentados no jardim, observando o pôr do sol. Ricardo segurava a mão de Beatriz, seus dedos entrelaçados, um pequeno anel brilhando no dedo dela. "Você sabe", Ricardo começou, sua voz cheia de emoção. "Houve um tempo em que eu pensei que aquele acidente tinha arruinado minha vida. Agora vejo que foi o começo dela." Beatriz sorriu, apertando sua mão. "A vida tem uma maneira engraçada de nos dar exatamente o que precisamos, mesmo quando pensamos que é a última coisa que queremos." Ricardo assentiu, puxando-a para mais perto. "Você é a melhor coisa que já me aconteceu, Beatriz. Você me ensinou que a verdadeira força não está no poder ou no dinheiro, mas na capacidade de amar e se reinventar." Enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja, Ricardo e Beatriz permaneceram abraçados, símbolos vivos de transformação, amor e esperança. A mansão dos Mendes, outrora um monumento à solidão e ao poder, agora pulsava com vida nova, um testemunho do poder do amor para curar e renovar. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, uma nova história começava. Uma história de dois corações que encontraram um ao outro no momento mais improvável, provando que o verdadeiro amor não conhece limites de idade, circunstância ou passado. Era o início de um novo capítulo, cheio de promessas, desafios e, acima de tudo, amor verdadeiro.